Que alegria imensa estar ali nesse último estudo, nesse 13ª lição de estudo da Bíblia. E no que falamos que nós estamos muito felizes por ter acessado esse canal, por ter acompanhado nós naqueles 13 estudos de Apocalipse. E nesse último estudo, estou com o tema de Eis que faço novo todas as coisas. E semana passada nos trata do juízo sobre a Babilônia. E essa semana nos também hoje, através da palavra do Senhor, com modo que essa história de pecado e de dor também termina. E nesse momento, eu vou fazer uma oração pedindo a presença de Deus. Oremos. Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. No que agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudar a palavra de Deus. Obrigado pela promessa de que tudo coisa se bem torna novo. E dor, mágoa e morte te termina. Obrigado pela bendita promessa. Acompanhar-lhe nesse estudo. Eu te pedi humildemente em nome de Jesus. Amém. Eis que faço nova todas as coisas. Nosso texto base está no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Não faz a leitura. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? O que Jesus está falando é fiel e verdadeiro. Não se lembra que algumas lições atrás, no capítulo 6 de Apocalipse, verso 10, desse clamor de que esse que é justo, que está debaixo do altar, fala: Senhor, até quando? Até quando eu também julga nosso caso? Até quando eu também vinga de nosso sangue? Duas palavras-chave: julgar e vingar. E as respostas a esse também certamente no Apocalipse não fazem leitura. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou, ali que a palavra de julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela, que é a segunda palavra agora, vingou o sangue dos seus servos. Então, nesse capítulo 19, está em resposta a esse clamor de povo de Deus: oh Deus, até quando? Então continua a sofrer frustração, desapontamento nas vidas. Certamente, nas novas coisas que Deus também faz, o julgamento será feito, e também no sangue de justos está a ser também reivindicado diante de Deus. Então convido nesse momento para continuar essa leitura de capítulo 19 de Apocalipse a partir de verso 7. Então fala o seguinte: alegremo-nos, exultamos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os jatos da justiça dos santos. Amém? A justiça de Deus, ou seja, nesse momento você também olha sobre as bodas do Cordeiro, dando um pequeno vislumbre ou um pequeno ideia de coisa que está acontecendo na casamentos de passado, nas bodas do casamento. Era assim, um noivo, antes de dia de casamento, também para a casa de pais da noiva, te pedia a ser em casamento e te pagava o preço da noiva, em outras palavras, o dote. E depois, ele volta para sua casa, ele prepara-se aquele ambiente, prepara-se a casa, depois ele busca a noiva para fazer o casamento, propriamente dito. E foi exatamente o que Jesus fez. Na primeira vez que bem para a terra, é bem comprando, é bem paga o dote da salvação, que é a própria vida. E agora Jesus se torna bem. Agora que bem realiza o casamento, as bodas do Cordeiro. No capítulo 22 de Apocalipse, fala sobre as bodas do casamento. E interessante para você nota, Mateus 22, verso 1 a verso 14, está falando de uma coisa lá que tem um momento que aquele noivo, ou seja, que o próprio Deus também faz uma vistoria nesses convidados. E aí você passa e encontra o homem que está sem roupa de casamento.
sem que linho finíssimo. E ele deu uma ordem para seus servos. Ele falou, olha, nos banhos pega os homens e nos lança na rua, onde que tem choro e ranger de dentes. Mas por que disso? Por que estava sem roupa? Meus queridos, é por isso que não lê no capítulo 19, versos 7 e 8 de Apocalipse, que fala que essa roupa é Deus que te dá para seus filhos. E ele fala que essa roupa, esse linho finíssimo, só te representa atos de justiça de filhos de Deus. No capítulo 7 de Apocalipse, está falando também que essa roupa é Jesus que está dando ele. Interessante para nota é que um caráter justo de filhos de Deus, ele é reproduzido tão somente se o crente está ligado com Jesus. Essa ligação com Jesus te dá fruto, ao fruto do Espírito Santo, claro, que é o amor, paciência, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, entre outros. Então, é através de Jesus habitando na vida do crente que te provoca a produção de atos de justiça. Então, isso significa o quê? Que nenhum justo ou redimido te nasceu por causa de seu mérito. Meus queridos, nunca te passou. Ou seja, que as roupas que nos é dado ele, é com roupa para modo nós meio que fazer. É que nos roupa para modo de nós não merecer. Ele nos roupa porque Deus supre aquela necessidade. É por isso que no capítulo 13 de Apocalipse, na carta a Laodiceia, Jesus falou assim, olha, não está falando que vou cumpra de mim colírio. Cumpra de mim vestiduras brancas. Eles são chamados de Deus a ser povo. É de ele que tão somente não consigo encontrar as roupas brancas. Meus queridos, no céu nunca será visto diante de Deus mais que folhas de figueiras ou trapos de imundícias de nossas ações, mas tão somente não será visto de atos de justiça do próprio Deus. E não pode encontrar isso ali no livro de Isaías, capítulo 61, verso 10, que diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Meus queridos, é a veste de justiça de Deus ser colocado sobre os justos. Interessante para notar que nas bodas do Cordeiro, ao mesmo tempo que o povo de Deus é a noiva do Cordeiro, é também representado como sendo os convidados de ceia do Cordeiro. Então, tem duas coisas interessantes ali que é para nos reparar. Apocalipse 19, 7 e 8 fala sobre bodas do Cordeiro, mas Apocalipse 19, versículo agora 17, tem falando de uma outra ceia, que é a ceia do Deus Todo-Poderoso. Não faz a leitura desse verso. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Tem 12 ceias retratadas no livro de Apocalipse 19. Cada que seja o que Bucre fazer parte. Na segunda ceia, que é a ceia de Deus Todo-Poderoso, nessa grande ira que ele traz sobre os ímpios. Não se lembra desse caso no capítulo 17 de 1 de Samuel, quando Davi, ao encontrar com Golias, você lembra a frase que Golias falou? Será que você está bem comigo que as pola também fazer alguma coisa? Ele falou uma frase interessante. Ele falou assim: olha, não te pega a carne, não te dá para aves de céu, e a carne ser comido para bestas feras ou para animais do campo. Por quê? Depois de uma batalha entre nações ou entre pessoas, às vezes aquela pessoa está serba enterrado. Então não tinha aves que também comiam aquele carne, não tinha animais que também comiam ele. Então ela era uma imagem retratada que depois da guerra. Então isso significa que nessa segunda ceia da ira de Deus, tudo ímpio precisa ser destruído. E aves de céu também comem de que as carnes de poderosos. Qual de que ceia está gostando de fazer a parte? Nosso convite ali é que fazer parte da ceia, desse convite para fazer parte da ceia do Cordeiro, onde que bem-aventurado é aquele que está fazendo parte na primeira ressurreição.
Deus vai fazer chegar a término o quê? A Batalha do Armagedon. Estudando nas lições passadas, que as batalhas de Armagedon é uma batalha espiritual e ideológica. Então, na pessoa de Jesus, essa batalha, ou seja, na segunda vinda de Jesus, essa batalha é terminada. Então, convido para ler Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Está falando, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Significa que hoje Deus penetra todas as coisas, e Ele por e julga todas as coisas. Ele fala que na sua cabeça há muitos diademas, falando da realeza de Jesus como sendo o rei desta terra, tendo um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Verso 13. Está vestido com manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Fazendo relação a João capítulo 1, verso 1. Que Jesus é o Verbo de Deus. Verso 14 agora. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus queridos, Deus, através da pessoa de Jesus, quando bem perceber, ele falou que nessa boca tem a espada afiada. Também foi tratado nas lições anteriores, que a espada afiada, que também de boca de Deus, significa ser palavra. Em outras palavras, nesse contexto, na segunda vinda de Jesus, ser palavra tem um poder judicial para julgar o ímpio que está vivo naquele momento. E esse ser destruído com o sopro de sua boca, de acordo com 1 de Tessalonicenses. Tratando agora sobre o milênio. Meus queridos, tem 3 visões sobre o milênio. Tem que as pessoas que acreditam que Jesus está bem depois do milênio. Ele é chamado pós-milênio. Outras pessoas acreditam que Jesus está bem antes do milênio. É chamado de pré-milênio. E tem pessoas que acreditam que, como esse milênio pode ser interpretado quanto literal, como também simbólico, esse acredita que é chamado de amilênio. Significa que, nas primeiras vindas de Jesus, até essa segunda vinda, esse período é período de reino da graça, com que o mundo está vivendo em um tipo de paz, de tranquilidade. Bom, são ideias diferentes, mas a nossa posição quanto a isto, nós acredita que a vinda de Jesus marca o início do milênio. Significa que nós acredita nessa ideia de pré-milenialismo. A vinda de Jesus marca o milênio. Quando Jesus está bem e que através dessa glória ele mata os ímpios, que esses acontecimentos que marca o começo do milênio, ok? A segunda vinda de Jesus, a morte dos ímpios e a prisão de Satanás. Não é de dizer que Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 3, está falando sobre essa prisão de Satanás. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Meus queridos, nesse momento ali, Satanás é aprisionado. De onde? Ele falou que tem um anjo forte que tem a chave do abismo. Abismo está com a habitação de mundo dos demônios, o submundo dos mortos também, e também está relacionado com algo caótico, confuso, sem forma e vazia. É por isso que na Gênesis capítulo 1, está falando, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava por sobre as águas. Depois outro par que está falando também que parava sobre a face do abismo. E interessante para nota que abismo e águas também são correlacionados, não falando em algumas lições também anteriores. E não sabe que a besta do mar surge também do mar. É por isso que na nova terra, o apóstolo João está falando assim, nele não existirá mar, que existe lugar onde o ímpio
que o poder opressor do povo de Deus aparecerá. E por isso está falando assim, que Satanás vai ser aprisionado nesta terra. Così que está ser aprisionado nesta terra através de cadeias das circunstâncias. E agora, così que passa na terra durante os 1000 anos? Então convido para nos fazer leitura de Jeremias, capítulo 4, verso 23 em diante. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, nesse texto de Jeremias, capítulo 4, você está fazendo uma descrição da terra nesse período de 1000 anos. Ele está falando que a terra fica da mesma forma que estava antes de ser criado. E que tinha nenhum ser humano, que tinha nenhum animal, e tudo que as cidades já estavam derribadas. É nesse momento que Satanás é levado a pensar sobre seus atos contra a lei de Deus. Então convida para fazer leitura de um texto, de um livro que é Visões do Céu, página 118. Aqui deverá ser a morada de Satanás, com os seus anjos maus durante 1000 anos. Aqui estará ele circunscrito para vaguear sem rumo sobre a revolvida superfície da terra e para ver os efeitos da sua rebelião contra a lei de Deus. Durante 1000 anos, ele poderá consumir o fruto da maldição que ele determinou. Restrito apenas à Terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar e molestar os que não caíram. É o seguinte, esse texto ali mostra que Satanás que consegue ser para outros mundos que é para bater, mas simplesmente fica restrito a esta terra. Agora, durante os 1000 anos, outra coisa vai acontecer. Os santos no céu, cos'è que essa Satanás faz? Na Apocalipse capítulo 20, verso 4, está dando um vislumbre de cos'è que santos Satanás faz no céu. Vi também tronos, e neles sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por sua palavra, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses, a segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos. Ali, no hoje um retrato de cos'è que santos está fazendo nasceu. É que eles está reina junto com Jesus e também eles é considerado sacerdotes de Deus. Eles reinado com Jesus implica alguma coisa judicial. Algo tem um reino, tem áreas jurídicas, tem um território, algo do gênero. E nasceu. Os santos, junto com Jesus, têm o privilégio de reinar, de seja partilhado aquele trono. Não se lembra uma das cartas aqui às igrejas? Fala assim, aquele que é vencedor, terá espaço para estar junto com ele no trono. Cos'è que os santos nasceu, Satanás julga junto com Jesus? No abre na 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Amém. Meus queridos, isso assim é retratado de que os santos nasceu, você também julga as coisas do mundo, e não só as coisas do mundo, que acontece no mundo por causa dos ímpios, de pecado e todas as outras coisas, mas também nos é dado poder a julgar anjos. Nesse sentido, Lícia fala dos anjos maus, que deixa lá de seu e bem fazer esse mundo
ser capital de iniquidade. No céu, os santos e os remidos terão a oportunidade de ser o quê? Reis, governadores junto com Jesus. Que por hoje, por que Deus tem tratado com misericórdia o pecado e por que Deus, que no final vai erradicar o pecado do mundo, também justifica as reivindicações de Deus através de seu amor e misericórdia e longanimidade para os ímpios, ao mesmo tempo engrandecendo a justiça de Deus, fazendo o juízo cair sobre os ímpios. Tem pessoas que pensam que o céu é um lugar um pouco enfadonho, tipo, dizer que está fazendo na eternidade. Fica fazendo a mesma coisa. Algumas pessoas imaginam com harpa na mão, com algumas coisinhas e outras coisas, mas não te convida para ler um texto de um livro intitulado Visões do Céu, na página 146. O céu é uma escola, o campo dos seus estudos, o universo. Seu professor, o ser infinito. Uma ramificação dessa escola foi estabelecida no Éden e, cumprindo o plano da redenção, será reassumida a educação na escola edênica. Falando de estudo, algumas pessoas purificam, cremo, na terra não está cansa de estudo, ainda nasceu e não tem que ter mais estudo. Olha, purifica tranquilo e relaxado, porque no céu o estudo será um prazer. Tem uma alegria interessante e sabe de descobrir algo novo. Não abre mais um texto na Profetas de Reis, página 731. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram à felicidade de Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Cada faculdade será desenvolvida, toda habilidade aumentada. Os maiores empreendimentos serão levados a êxito, as mais elevadas aspirações alcançadas, realizadas as mais altas ambições, e surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades a serem compreendidas, novos objetos de estudo a desafiarem as faculdades do corpo, da mente e da alma. O céu será um momento divertido, um momento também de adoração, um momento de gratidão à salvação do nosso grande Deus. Capítulo 21 de Apocalipse, Deus está fazendo uma promessa, está fazendo todas as coisas, tudo de novo. Então convido a fazer a leitura no capítulo 21 de Apocalipse, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda vinda, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Lá não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Que promessa maravilhosa! Eis que eu faço todas as coisas novas. Que deu só uma curiosidade. Essa palavra no original, que é kainos, essa foi uma coisa nova, mas no sentido de qualidade, de sentido de fazer tipo um upgrade. É como uma coisa de novo, tipo de zero. Assim como Deus faz uma criação na Gênesis 1, que Deus cria tudo do nada. Não, que ele é a palavra de neos, mas ali usar a palavra de kainos, que significa na qualidade. Interessante, pode fazer um exemplo de que ele, tipo assim, eu construo em casa e que a casa está muito direito, se alguma coisa com problema, e bota destruir a casa por completo, e bota torna a construir as casas de uma maneira mais magnífica que estava antes. Um outro exemplo pode ser em relação a, pode falar de iPhone 6, que sabe iPhone 6 e agora já bem iPhone 7. Tipo assim, pessoas estão falando, já veio um novo iPhone, mas na verdade, esse iPhone 7 é baseado tudo naqueles iPhone 1, 2 e tudo sucessivamente. Então, esse novo céu e nova terra, que
Não sabe que na Bíblia é retratado de 3 tipos de céus. Tem o céu, primeiro céu, que é o céu atmosférico, o segundo céu, que é o céu sideral, onde que não tem as galáxias, sistemas planetários, e entre outros. E tem o terceiro céu, onde que Deus habita nesse trono. Mas esse céu que está a ser referido é o céu atmosférico. Então ele está a ser remodelado. Deus também cria algo de novo, assim como nós foi criado no Jardim do Éden. Ele também desfruta de que as mesmas coisas lindas e muito mais do que Adão e Eva. A nova Jerusalém é retratada de maneira magnífica, maravilhosa e esplêndida. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 21. A partir do verso: transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. É a descrição de cidade de Deus. É a descrição de uma forma quadrangular, ou em forma de cubo. Que tanto largura, comprimento e altura é igual, 12.000 estádios. Fazendo tradução de que para nós corrente agora, 12.000 estádios significa 2.200 quilômetros. Imagina 2.200 quilômetros no comprimento, na largura e na altura. Meus queridos, que ele é uma coisa fantástica. Não aceita Jesus no nosso coração e fala: Jesus, incrível amor com a santa cidade, bonita. E aí nesse texto, continua a falar no Apocalipse 21, a partir do verso 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homens, isto é, de anjo. Nessa parte ali, que é 144 côvados, é cerca de mais ou menos, aproximadamente, uns 65 metros de comprimento. Só muralha, imagina, 65 metros de comprimento de muralha. É algo magnífico. Continuando a leitura, verso 18. A estrutura da muralha de jaspe, como também a cidade, é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. E assim então continua a falar que o segundo fundamento é diversas formas de pérolas, de pedras preciosas, incluindo ouro, diamante. Olha, nessa terra, não se corre atrás de que as coisas lá. Além que esse tipo de coisas finas, pedras preciosas, está debaixo de nós pés. Porque nós, chamar tem domínio sobre eles e não deixa com que eles tenham domínio sobre nós através da ganância. Nessa santa cidade, é descrito de uma maneira magnífica. Quando ele diz a marca final do milênio, aí Satanás está a ser libertado de sua prisão por causa de que as multidões que estão a ser ressuscitadas para o poder de Cristo, mas Satanás está enganando. Esta pensa que Satanás é que ressuscita. E ali esta me faz a última guerra, onde Satanás se junta Gog e Magog, representantes de inimigos do povo de Deus. E chegando a essa parte final, meus queridos, Jesus também levanta desse trono de majestade. Por enquanto Satanás está lá fora, junto com tudo que as outras pessoas, que os ímpios também fazem guerra contra o povo de Deus, Jesus também declara a justiça de Deus e juízo de Deus de uma maneira definitiva cai sobre os ímpios. E é nesse momento que Satanás também declara a justiça de Deus. Ele mesmo te reconhece. Então convida para ler um texto, Grande Conflito, página 670. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora.
A culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Graças a Deus que todo mal vai ter um fim. Graças a Deus que ainda sem misericórdia estendido para bom. Meu querido amigo que está ouvindo esse vídeo, nessa conclusão das 3 lições que nos trouxe sobre o Apocalipse, é o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Nesse texto ali, Deus está falando onde que Ele está, me quer para nós estar junto com Ele. E esse convite é estendido para mim e para você. Venha fazer parte dessa família da fé que te segue os mandamentos de Deus e que tem o testemunho ou a fé de Jesus Cristo. Alguém pode falar, mas qual é o propósito desse livro de Apocalipse? Terminando com essa ideia. O propósito do livro de Apocalipse é para satisfazer nos mera curiosidade sobre o futuro, mas sim para mostrar como é que o dele vive nos vida presente para nos agrada o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe nesse estudo e que o poder de Jesus Cristo pode conquistar o coração e falar, Deus não quer aceita que basta com eu nasceu, onde que todas as coisas são novas. E próximo, você também fala sobre tempos de família. Próxima lição, próximo estudo que você também tem de Bíblia, você também fala sobre família. Capo perde essa oportunidade de ter valores e outras coisas que para enriquecer o relacionamento matrimonial. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja contigo.